próximo tipo de sólido de revolução que a gente vai tentar expressar o volume aqui agora é o sólido de revolução que a gente obtém quando rotacionamos o mesmo tipo de região, né, aqui ó, a região abaixo do gráfico de uma função, em torno agora não mais do eixo x, né? O que a gente fez anteriormente foi em torno do eixo x, vimos a expressão bonitinha que ficou. Agora a gente vai rotacionar em torno do eixo y, né? Assim, bom, tem uma forma que não precisaria do raciocínio que a gente vai fazer aqui agora. Essa forma seria, você sabe rotacionar em torno do eixo x. Então, inverte todos os papéis de x e y e faz a mesma coisa que você fez para rotacionar em torno do eixo x, né, você faz para rotacionar em torno do eixo y. Esse é um caminho e que funciona, que dá certo, dá para fazer assim. Mas, às vezes, pode ser que você tenha alguma função que dê um pouco mais de trabalho para você inverter, porque nesse processo você teria que inverter a função, né? E pode ser que em alguns casos esse trabalho seja um pouquinho mais difícil. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui agora é enxergar a fórmula, tentar, assim, dar um pouco de significado, de sentido para a fórmula que nos fornece o volume do sólido de revolução obtido por rotação da região abaixo do gráfico de uma função em torno do eixo y, certo? Essa daqui é um tantinho mais desafiadora para entender do que a rotação em torno do eixo x. Mas a gente consegue, né? Tá, como é que é o processo aqui agora, né? Então, assim, eu tentei aqui, assim, né, assim, o resultado não foi, né, lá aquelas coisas, mas espero que dê para ter uma ideia de qual seria mais ou menos o sólido que a gente obtém quando rotaciona essa região, né, essa região aqui abaixo do gráfico dessa função f de x, em torno do eixo y, em torno do eixo vertical, né? Seria um pudim, né? Um pudim feito num forno meio torto, né? Que deu uma afundada de um lado, assim, né? É um pudim, né? Aliás, para a gente enxergar melhor esse pudim, eu já tratei de cortar um pedaço dele aqui, ó, né? Porque o pudim ele é fechadinho inteiro, né? Mas esse aqui a gente já comeu uma parte dele aqui, né? Para facilitar a visualização, tá? Então, o problema aqui agora é, se antes queríamos calcular o volume da batata, agora queremos calcular o volume do pudim, né? Queremos calcular o volume do pudim. A pergunta é como fazer isso, né? Aqui, a ideia, o princípio vai ser mais ou menos o mesmo, né? Eu vou selecionar um x sobre, nesse intervalo AB, põe um x aqui. Claro, esse x, né, vai determinar essa tirinha, essa faixinha infinitesimal aqui, né, cuja altura, né, esse ponto aqui é precisamente f de x, né, e aqui, né, assim, o desafio, assim, é a gente conseguir enxergar, porque lembrem, essa região, ela rotaciona em torno do eixo y. Então, o desafio aqui é enxergar qual o caminho percorrido por esse segmento aqui, ó, por esse segmento pontilhado, conforme a gente rotaciona em torno do eixo y, né? Então, assim, a melhor forma que eu tenho, assim, para ajudar a deixar mais claro que tipo de corte é esse, é assim, então a gente tem um pudim aqui, né? E a gente vai comer esse pudim. Só que, né, para comer o pudim, você tem que cortar as fatias, né? Nesse caso, a gente não vai cortar as fatias do modo tradicional que normalmente a gente corta, né? Que você vai, corta a fatiazinha do jeito que foi cortado aqui, né? Não, não é assim que a gente vai cortar. A gente vai cortar usando o chamado método das cascas, né? Ou quando a gente gosta de complicar as coisas, método dos invólucros cilíndricos, né? É método das cascas, tá?
Ou seja, você não vai cortar o pudim assim, cortando fatias assim. Você vai cortar fatias que serão, na verdade, cascas cilíndricas. Ou seja, a primeira fatia, você vai cortar aqui assim, ó. Você vai cortando em volta do pudim inteiro, né? Então, você vai pegando a faca assim, vai cortando assim, ó, em volta do pudim inteiro. Mas tem que ser bem fininha, hein? Bem fininha essa fatia do pudim aí. A hora que você terminar de cortar essa fatia, você vai tirar essa fatia, né? Então, cortei, né? Como se eu estivesse descascando mesmo, né? Como se eu estivesse tirando uma casca, assim, ó, do pudim. Tirei essa casca. E aí eu tiro ela fora, assim. O que que dá? O que que dá essa casca que eu tirei do pudim? Vocês conseguem visualizar na mente de vocês? Então, peguei o pudim, cortei descasquei ele todo, tirei essa capa dele de fora, assim, né? O que que deu ali? O que é esse negócio? É um, se eu chamar de casca cilíndrica, vocês entendem o que eu estou falando? Né? É uma casca cilíndrica. Seria assim, pensa num cilindro, só que eu quero só a casquinha do cilindro, né? A superfície do cilindro, né? De fato, essa casquinha, essa, essa casca aí, ela tem uma espessura infinitesimal. Essa aqui é a brincadeira, né? É É um bem... cano fino. Um Oi? cano da parede fina. Isso, exatamente, né? Tipo exatamente, Marcelo, tipo um anel bem fininho. Um anel bem fininho, exatamente. Essa descrição tá bem legal, né? E aí eu vou fazendo esses cortes, né? Corto, então, primeira fatia vai ser esse anelzinho. Segunda fatia, outro anelzinho. Faz o teste. Próxima vez que sua mãe fizer um pudim em casa, corte o pudim assim, né? O pessoal vai curtir, vai ser legal. Assim, quem pegar o primeiro pedaço leva uma clara vantagem em relação aos demais. Né? Isso, assim, preciso deixar claro, né? Mas, assim, é um método bastante, assim, não ortodoxo, né, de fatiar o pudim, né? Serve para fatiar bolo, assim, também, né? Se fizer o seu bolo de aniversário lá, assim, não, o primeiro pedaço vai ser cortado via método dos invólucros cilíndricos. Fala isso para sua mãe, ela vai ficar bem feliz. Uma dessas fatias que a gente vai cortar, segundo esse método, né, das cascas, a gente vai descascando, né, vai tirando cascas e mais cascas. Uma delas vai ser justamente essa fatia aqui, correspondente, né, quando o corte for feito bem aqui nesse ponto X, certo? Ou seja, esse caminho percorrido por esse segmento aqui, à medida que essa região rotaciona em torno do eixo Y, é precisamente um anelzinho bem fino, como disse o Marcelo, ou essa casca cilíndrica, né? Essa casca cilíndrica. Beleza. Quem é a área dessa casca cilíndrica? Né? Como é que a gente faz para calcular a área da casca cilíndrica? Corta ela, né? Recorta ela assim e abre, né? A hora que você recorta esse anel, né? Recorta esse anel e abre, o que que a gente vai encontrar? O que a gente vai encontrar quando a gente fizer isso? Não um retângulo, né? A Joyce já colocou a área ali pra gente, né? Base vezes altura. É um retângulo. Então, ou seja, a área da seção transversal, aqui nesse caso, é a área de um retângulo. A gente só precisa agora saber quem é a base desse retângulo e quem é a altura. A altura é mais fácil dizer, né? Conseguem ver e me dizer quem que é a altura desse retângulo? Então, lembra, esse, esse segmentozinho vai rotacionar, vai formar um anel bem fininho, eu corto esse anel e abro, vira um retângulo. A altura, precisamente, Diogo Joyce, f de x. E a base desse retângulo? Né? Perceba que a gente percorreu um caminho circular, né, para formar o anel, e aí a gente recortou. Quando a gente recorta, esse caminho circular ele vai abrir e vai virar a base. Né? Então, de fato, essa base é justamente o comprimento do círculo, que dá o caminho, o trajeto percorrido por esse segmento. Quem é o comprimento desse círculo? Ou melhor, qual é o raio desse círculo que descreve o trajeto percorrido por esse
por esse segmento aí. Quem é o raio? Exatamente isso, Marcelo. Marcelo já colocou ali para a gente o comprimento já quem é, que é a base do retângulo, né? Concordam que o raio é x? À medida que esse segmento gira, né, em torno do eixo y, o raio que vai aparecer desse círculo é justamente x, né? Esse aqui é o raio. Então, se o raio é x, o comprimento desse caminho circular é 2π vezes x. Esse também será a base do círculo, que é a base do círculo, não, a base do retângulo, né? Que essa base foi só cortar o círculo e abrir, virou ali a base do retângulo, né? Portanto, esse retângulo ele tem base 2π vezes x e altura f de x. Quem é, portanto, a área A de x nesse caso, né? Então, a área, né? A área da seção transversal, nesse caso, vai ser A de x igual... quem que vai ser? Então, é um retângulo. A área do retângulo, base vezes altura, né? A base, a gente concluiu ser 2π vezes x, que é o raio desse caminho circular, e a altura, f de x. F de x. Portanto, o volume do sólido. Então, assim, se eu já tenho ali a seção transversal, a área da seção transversal, para poder obter o volume do sólido inteiro, eu vou somar esses volumes infinitesimais, né? A hora que eu multiplico isso daqui por dx, eu obtenho o volume infinitesimal. Então, a hora que eu somo, né? Somo aqui, integral de A até B, de A de x, né? Integral de A até B. Acho que ficou apertadinho aqui, né? Subir aqui um pouco. Então, se eu fizer integral de A até B dessa área, dessa seção A de x vezes dx, né? O x aqui variando de A até B, isso aqui vai dar o volume, né? Isso aqui vai dar o volume desse sólido de revolução. Que a gente pode reescrever, né? Se eu sei que a área A de x é 2πx vezes f de x, eu posso escrever isso como 2π integral de A até B de x vezes f de x dx. Essa é a fórmula, a expressão que fornece para a gente o volume do sólido de revolução obtido por rotação da região abaixo do gráfico de uma função f de x em torno do eixo y.